Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos em Brasília e estou recebendo mais uma cirurgiã bucomaxilofacial. Ela fez a sua residência pelo UGOL em Goiânia, ela fez a sua graduação pela Unip de Brasília e fez a sua residência pelo Hospital UGOL de Goiânia. Ela atua nas áreas de cirurgia ortognática, trauma, nas áreas de implante, disfunção temporomandibular e ela também é professora universitária e está fazendo o seu mestrado também, que eu vou perguntar para ela em qual área ela está se formando. Estou falando da doutora Sara Gomide. Um prazer imenso poder recebê-la aqui no canal da Bucocast. Vamos falar muito em cirurgia ortognática. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo agregar um pouco ao conhecimento. Muito importante eu estar aqui hoje. Obrigada. Para a gente é um prazer imenso poder recebê-la, falar um pouquinho sobre a sua trajetória na especialidade. Me fale uma coisa, você começou na odontologia pensando já na bucomaxilo, ou você foi fisgada ou foi picada pelo bichinho da bucomaxilo quando estava na odontologia? Me fale um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu fui picada pelo mosquitinho da buco antes de entrar na odontologia. Os meus pais são dentistas e eu vim de uma família de dentistas. Então, eu brinco que eu sou a 5ª geração da minha família de dentistas, de parte de mãe e 3ª de pai. Mas tem bucomaxilo na família já ou não? Os meus avós. Os avós, bucomaxilo? Os dois. Então, eu acredito que eu já tinha esse destino traçado na minha vida. Os avós tentou fazer os filhos bucomaxilo, não deu certo, aí falou assim, não, sobrou pra neta. Sobrou pra neta, que legal. Então, quando eu decidi sobre a questão da odontologia, eu nem tinha noção ainda que os meus avós trabalhavam na Santa Casa das cidades, né, do interior de São Paulo, que é a minha família de lá. E quando eu decidi optar pela odonto, eu conheci um amigo do meu avô, e ele falou assim, não, você vai fazer buco. Aí eu falei assim, o que é buco? Ele, não, vai pesquisar na internet, você é novinha, você vai saber o que é. Cheguei em casa, pesquisei na internet, eu falei, gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse negócio. Terminei o ensino médio, fiz o vestibular, entrei na faculdade e minha primeira aula foi com uma bucomaxilo. Aí ela colocou vários casos nos slides, né, mostrando para os alunos. Eu falei, caramba, eu vou fazer isso aí. Eu cheguei em casa correndo, mãe, eu vou fazer buco, tá decidido. Aí ela, calma, filha, tem 4 anos ainda, tem muita coisa para acontecer. Eu falei, não, mas eu vou fazer. E aí eu realmente trilhei toda a minha carreira dentro da faculdade, da universidade. Visando o bucomaxilo. Visando o buco, fazendo estágio fora. O que eu podia fazer de estágio eu fazia. E eu falei, não, é isso mesmo que eu vou seguir. E aí eu tô aqui. Pensou em algum momento na residência, porque alguns colegas que passam por aqui pensou em desistir. Você foi uma delas ou não? Não, eu sempre objetivei a residência. Sempre. Assim, sabia que era difícil, é um processo difícil, até porque você passa por algumas etapas, tem muita gente que estuda, que realmente se dedica. E eu falei, não, eu vou dedicar 1 ano, dediquei 1 ano da minha vida para realmente prestar a prova de residência e passar. E aí eu fui para Goiânia. Você era uma boa aluna na época da universidade, na escola? Eu sempre fui muito esforçada, mas eu também era da galera do fundão. Gostava de um agito, mas dosava bem, sempre fui muito equilibrada. Sabia o momento certo, né? Estudava para passar logo, para curtir o restante do semestre. Então, sempre fiz assim. Como que foi levar você para... Porque, assim, uma coisa é você ser bucomaxilo, outra coisa é você escolher a ortognática como uma das principais áreas de atuação, já que a cirurgia ortognática exige conhecimento, exige, né, uma curva muito acentuada para você fazer essa cirurgia. O que levou você a escolher a cirurgia ortognática? O que te encantou na cirurgia ortognática? Primeiramente, o poder de você transformar a vida de uma pessoa, porque ela não é uma cirurgia meramente funcional. A gente tem uma parte funcional muito importante, que você devolve qualidade de vida para esse paciente quando você indica para determinadas situações, mas tem muito paciente que ainda requer questão estética, que não está satisfeito com o que se olha ou não se aceita diante da sociedade. Então, a cirurgia ortognática ela também tem esse viés que você precisa olhar com atenção o paciente, entender essa necessidade dele e trazer esse resultado.
Desde uma forma de um ciclo de confiança que você gera com o paciente. Você fazia muita ortognática lá na sua residência? A minha residência, o foco não era ortognática. A minha residência, o foco foi muito trauma. Então, Porque tem residência que tem bastante ortognática, né? Sim, que tem as cirurgias mais eletivas, Sim. né? Mas a residência que eu fiz, ela realmente foi muito focada no trauma. E o trauma, ele te traz uma mão muito boa para qualquer tipo de cirurgia que você faça. Verdade. Tive que buscar fora depois conhecimento, fazer parte de equipe, ficava muito com o auxiliar até pegar o meu voo e começar a andar sozinha. Então, é um projeto que você faz realmente de dedicação e você vai subindo, porque a curva de aprendizado ela tem que existir para qualquer pessoa que entra nesse mundo. Mas hoje faz parte da minha rotina e faço bastante ortognática também. Você, quando começou lá na residência, você chegou a fazer planejamento em articulador ou não? Já era tudo planejamento virtual? Tudo planejamento virtual. Você veio na época boa, né? Vim na época boa. Porém, eu tive um professor, um preceptor na época, que eu cheguei para ele e falei, olha, eu queria aprender como que faz o predictivo, fazer tudo assim. Raiz. E aí ele sentou comigo com muita paciência. E, Sara, a gente faz dessa forma. E eu ia fazendo, levava para casa. Depois eu voltava, entregava para ele. Tá certo isso aqui? Ele falou, não, tá errado. Faz de novo. Aí eu ia fazer de novo até conseguir entregar esse resultado correto. Mas, de fato, hoje, graças a Deus, a gente tem tecnologia a nosso dispor. E se você souber usar bem a ferramenta, você consegue entregar excelente resultado para o paciente. Seus avós, seus pais também ingressaram na vida acadêmica como professores ou não? De onde veio esse lado seu acadêmico como professora? Na verdade, os meus avós, eles são professores, eram professores, né? Já são aposentados. Mas o meu avô, ele ficou um tempo dentro da odontologia e depois realmente ele seguiu carreira acadêmica. Ele gostava de lecionar. Os meus pais já não foram para essa área. Meus pais realmente são empreendedores, tinham clínica. E realmente eu saí um pouquinho fora da curva lá de casa. A única mesmo que entrou nesse mundo real, universitário. Que área que o pai é a mãe? Os dois são Os dois são dentistas. Quais meu pai já aposentou. Sim. Meu pai fazia muita cirurgia. Não chegou a fazer implantodontia, mas ele fazia mais questão de sisos, próteses, um clínico geral completo. E a minha mãe é ortodontista. Atua ainda ou não? Atua. Prepara uns casos pra você ou não? Prepara, gente. Às vezes eu levo ela na cirurgia comigo, coloco ela pra auxiliar e falo, tá vendo isso aqui? Isso aqui tem que melhorar. Você teve uns privilégios aí, né, Sara? Tem a mãe como ortodontista preparando os casos. Imagina essa discussão de casos. E às vezes rola uns fight lá em casa. Não, eu fico imaginando como que é discutir um caso de um paciente com a tua mãe, né? A mãe e filha discutindo um caso de cirurgia ortognática. Eu queria que você falasse com relação à cirurgia ortognática. A gente vai falar um pouquinho das etapas da cirurgia ortognática. Eu não vou seguir o caminho do preparo até a finalização da cirurgia. Mas vamos falar bastante sobre cirurgia ortognática. A mãe faz preparo com alinhador ou não, só convencional? E se você faz cirurgia ortognática, o paciente sendo preparado com alinhador também? É uma boa pergunta. Mas a gente tenta ver a indicação da questão dos alinhadores. É um excelente aparelho, quando muito bem indicado. Para casos muito complexos, eu não gosto de trabalhar com ele, porque eu acho que ainda tem limitações e também recidivas de tratamento. Então, quando muito bem indicado, dá para você fazer uma ortognática com alinhador, desde que você consiga uma oclusão passiva e que ela não fique em desarmonia, em instabilidade. Sou fã ainda do aparelho convencional, mais do autoligado, que é o que mais a gente usa para preparo ortodôntico. Quando é possível fazer o híbrido, que tem paciente que realmente não abre mão da estética, então a gente pode optar por um tratamento híbrido, fazendo uma parte do tratamento com alinhador e outra parte do tratamento com o aparelho ortodôntico convencional. Mas a tecnologia está aí, eu acredito que isso ainda vai evoluir muito, essa questão dos alinhadores, porque é uma realidade hoje. Não tem como você fugir muito dela. Você é igual a todos os cirurgiões. Eles não gostam do alinhador. Quando tem indicação, faz o híbrido. Obviamente porque para a cirurgia ortognática ainda
os bractes, né? Ele te dá mais estabilidade e te facilita, principalmente no transoperatório, né? Sim, e o alinhador, para você usar, realmente você tem que ter uma boa estabilidade de oclusão. A partir do momento que você não consegue essa estabilidade durante a cirurgia, o seu procedimento pode vir a falhar. Sim. E vai falhar por pouco, o que custava ter colocado um aparelho aí mais resistente no processo? Essa é uma fala de quase todos os cirurgiões. Tem algumas exceções que faz 100% do início ao fim, com alinhador, mas aí quando você dá uma apertadinha nele, ele fala assim, não, mas o bracket é melhor. Ele fala, mas o bracket é melhor. Faz benefício antecipado ou não? Sim, quando tem indicação, sim. Eu sempre avalio essa questão dos modelos, né, dos estudos do paciente. E quando realmente tem indicação de fazer, e sempre buscando a estabilidade da oclusão. Eu não opto... Desculpa. Eu não opto por fazer uma ortognática de benefício antecipado se eu não tiver estabilidade da mordida. Então, o encaixe oclusal ela tem que realmente estar estável, tem que permitir a movimentação, justamente para não ter recidiva do caso e ter que reoperar esse caso futuramente. Então, se tem uma indicação concisa, eu opto pelo benefício antecipado, mas são casos muito bem estudados. E tem que ter um bom ortodontista também, né? Com certeza. Por isso que eu brigo muito com a minha mãe. Você tem uma boa ortodontista. Mas o ortodontista ele é fundamental. Até porque você cria, querendo ou não, um casamento ali entre paciente, cirurgião, o ortodontista. E se vocês não falarem a mesma linguagem, a mesma técnica, o paciente pode se sentir não confortável com a situação e acabar desistindo do tratamento. Um tratamento que seria benéfico para ele. Então, tem que ter um bom alinhamento, justamente para o ortodontista também fazer parte desse ciclo e poder indicar também a cirurgia ortognática em conjunto. Você mostra para os seus pacientes o planejamento de antes e depois ou não? Você faz o planejamento e como que você apresenta isso para o paciente? Na verdade, eu sempre chamo o paciente no consultório, eu marco o planejamento com o pessoal que vai fazer os guias. Eu sento o paciente na mesa e falo assim, olha, agora a gente vai ficar quietinho, que eu vou te mostrar o planejamento, ele é ao vivo. Então, eu faço ao vivo com o paciente e deixo ele participar também. Olha, você tá vendo seu nariz como tá ficando? Você gosta do seu nariz desse jeito? Você gosta da projeção do seu mento desse jeito? Você viu sua papada que deu uma sumidinha? Então, eu consigo mostrar isso para ele ao vivo. E, geralmente, eles gostam, eles aceitam bem. E falam assim, não, doutor, achei meu queixo um pouco estranho. Será que dá pra gente avançar mais um pouquinho? Aí eu falo, não, vamos tentar aqui. Aí eu faço com o progetista e tal. E aí, a gente apresenta para o paciente. Então, eu gosto de chamar o paciente ao vivo. E se eu também tiver alguma informação que está me faltando no planejamento, eu estou com o paciente ali na hora. Então, eu consigo ver a informação e também passar para o design. Quais são os benefícios do planejamento virtual, no seu ponto de vista? Eu acredito que você poder dar mais previsão para o paciente de como ele vai ficar. Eu acredito que seja fundamental. Porque o paciente ele vai para um procedimento, ele confia 100% em você, no que você está fazendo. Você ter essa ferramenta à disposição de falar, olha, isso aqui é um predictivo. Não quer dizer que vai ser realmente assim, mas está muito próximo disso. Você está feliz com o resultado se você ficar dessa forma? E o paciente fala, não, eu estou feliz. Então, você trabalha essa expectativa no paciente. Ou, olha, meu limite é esse aqui, eu não consigo ir além disso aqui. Se eu te entregar isso aqui, você também fica satisfeito? E o paciente, muitas vezes, ele entende o processo. Então, é mais fácil a aceitação do paciente com o planejamento virtual. É uma tecnologia que, assim, eu hoje ainda não conheci um cirurgião que ainda realmente esteja preso aos moldes antigos, né? A maioria já buscou evoluir a técnica, teve alguns com resistência, mas a maioria que eu já conheci evoluiu a técnica e realmente opta pelo planejamento virtual do paciente. Como que você lida com a ansiedade do paciente da cirurgia ortognática? Principalmente essa geração mais nova, quando você tem um período que você precisa fazer o tratamento, no período do pré-operatório, esse paciente ele vai piorando, né, a oclusão dele, e aí chega uma hora que esse paciente está inquieto, ele quer operar. Como que você trabalha essa questão psico do paciente? Eu gosto de conversar muito com o paciente. E eu acredito que eu seja bem franca quando eu trabalho essas expectativas com o paciente, junto com o paciente. Já tive casos de indicar paciente até para psicólogo e fazer um tratamento. O tratamento adiou por 1 ano, até que o paciente se sentisse confortável com a parte estética da mudança estética, com o psicológico em frente à cirurgia. E esse paciente, inclusive, a gente ficou em acompanhamento com ele. E graças a Deus,
a cirurgia seguiu da forma como a gente realmente esperava e ele estava pronto para isso. Porque muitos têm medo do pós-operatório. Medo de não se reconhecer, medo de não ficar do jeito que queria, ou medo da própria cirurgia do pós-operatório, mesmo que você vai passar por um pós-operatório e é inerente que você passe por esse pós-operatório. Mas quando você trabalha dentro das expectativas e trabalha em conjunto com o paciente, geralmente a aceitação dele é melhor. E a ansiedade é consulta por consulta. Fala, o que está te dando medo? O que está te deixando receoso com o procedimento? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, são manobras que eu faço no consultório justamente para tentar amenizar essa ansiedade. Porque existe, você tem que aceitar isso no paciente. Você falou no começo sobre a questão da função e da estética, né? Como que você enxerga a cirurgia ortognática, né? Ela, inicialmente, ela é uma cirurgia funcional, né? Até os mais antigos, né? Os cirurgiões mais raízes, não se preocupavam muito com a questão da estética, né? Hoje essa opinião divide muito. Como que você enxerga essa questão da estética e função na cirurgia ortognática? A cirurgia, ela é funcional. E a gente tem que respeitar esse critério para poder indicar essa cirurgia para o paciente. O benefício da estética, ele vem acompanhado com a cirurgia. Tanto que nós temos muitos pacientes que procuram a respeito da parte estética, mais estética do que funcional. O que você precisa olhar é se você consegue alinhar a questão da funcionalidade, o que você precisa para ganhar essa função do paciente, junto com a expectativa estética que ele tem do tratamento em si. E se eles se combinam. Por exemplo, a apneia, a cirurgia, quando a gente indica para cirurgia pacientes com apneia, esse paciente, ele tem que ter um avanço maxilomandibular significativo, senão a cirurgia não tem efeito. E se eu não avanço o que precisa, ele ainda vai continuar com a apneia. Mas ele também tem uma questão de limite anatômico mesmo. Se eu avançar muito, ele pode ficar biprotuso, ele pode ficar com um rostinho um pouco mais não harmonioso. Isso você tem que mostrar para o paciente, se ele está disposto a aceitar isso. Tem paciente que não aceita. Tem paciente que fala, não, meu problema eu quero resolver, independente de como fique o meu rosto. Então, tem que ser sincero com o paciente nisso. Você não pode, hora nenhuma, ocultar a informação do paciente. Isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar com o paciente. Falando da estética, como que você tem olhado as cirurgias estéticas da face, já que é uma área que a bucomaxilo está cada vez mais se envolvendo? Você tem se envolvido nessa área, nas cirurgias lip lift? Como que você tem visto cervicoplastia, ângulo de mandíbula com os implantes? Você faz, não faz? Como que você tem observado isso? Eu faço e estou estudando, me empenhando bastante para fazer cada vez mais. Eu acredito que seja uma boa aliada a cirurgia ortognática, porque, como eu falei, muitas coisas a gente tem limitações do paciente, a anatomia do paciente, e mesmo com a ortognática a gente não consegue entregar esse resultado esperado. E essas cirurgias estéticas, elas vieram como uma modalidade de tratamento, e eu acredito que tem que ter preparo. Você tem que ter preparo para fazer essas técnicas. Então, as residências hoje, principalmente se residências vinculadas ao sistema público de saúde, é difícil você preservar essa questão da estética, fazer esse tipo de cirurgia estética, a não ser que o serviço proporcione isso. Então, você tem que buscar ir além. Além com curso, além com fazer mentoria, além do que a gente tem ali de manejos que a gente consegue. Mas a cirurgia estética, ela também é uma realidade que está vindo pra gente. E eu acredito que seja muito individual do cirurgião de querer agarrar isso ou não. Mas que ela tem boa interferência na cirurgia ortognática, ela tem. E agrega bastante ao paciente. Eu tenho que te perguntar, você é especialista em cirurgia ortognática e dificilmente alguém que é especialista nessa área, eu não pergunte, não faça essa pergunta, você não vai sair daqui, obviamente, sem responder essa pergunta. Você faz a minimamente invasiva, não faz? E como que você vê essa técnica? Eu acredito que a minimamente invasiva, ela tem as suas indicações e eu acredito nas limitações dela também. E a minimamente invasiva, ela é uma curva de aprendizado para o cirurgião. Então, você precisa realmente se empenhar para fazer a técnica de uma forma correta. E aí a gente tem que perguntar, o que é ser minimamente invasivo? Eu demorar muito tempo numa cirurgia para fazer uma técnica mais fechadinha, mais restrita, ou eu opero num tempo bom para o paciente, um tempo cirúrgico bom,
Mas eu faço da maneira tradicional. Então, eu acredito que essa parte do minimamente invasiva envolva essas questões de tempo de cirurgia, o que você entrega para o paciente. Óbvio que quanto mais você reduzir seus acessos, manejo de tecido mole, tecido duro, isso também tem benefícios para o paciente, inclusive a questão da parestesia, que é o que o paciente mais se queixa no pós-operatório. E a minimamente, ela tem esses benefícios realmente. Mas é uma curva de aprendizado para o cirurgião. E você operar um tempo de cirúrgico que você faz numa cirurgia tradicional para uma minimamente invasiva, realmente é uma curva de aprendizado que você tem que ter. Não dá para falar assim, nossa, eu faço minimamente invasiva, mas a cirurgia dura 8 horas. O paciente está preocupado com o resultado, né? A técnica é algo que você sempre tem que estar, obviamente, ligado, porque são as inovações da técnica, do procedimento, né? Você tem que se ir aprimorando. Mas o paciente não sabe o que técnica, o que você vai usar. Ele quer ver o planejamento virtual, ele quer ver como que ele vai ficar e, obviamente, ele quer ter um bom resultado. A cirurgia ortognática ela tem várias indicações. Eu queria que você falasse o paciente classe 2, qual é esse perfil de paciente, quais são os problemas que esse paciente apresenta. Normalmente, o perfil de paciente classe 2, ele também tem uma queixa estética grande. Às vezes, tem muita vergonha de tirar foto, principalmente foto de perfil, ele também sente esses receios. Funcionalmente falando, é um paciente que, às vezes, pode apresentar alguns distúrbios da articulação. Pacientes que têm já uma predisposição a luxações da mandíbula, justamente pelo padrão classe 2 que esse paciente apresenta. Que é o queixo para trás. Que é o queixo para trás. Ele acaba forçando, além da iminência, para poder abrir a boca ou a se alimentar. Isso também depende de uma compensação dentária que pode ter sido feita na ortodontia. É um paciente que, para a apneia do sono, ele também tem as suas indicações na cirurgia da apneia do sono, justamente por causa do retrognatismo mandibular, do queixinho para trás. Então, para o paciente classe 2, tem muitas vantagens em relação à cirurgia ortognática. Agora eu quero que você fale do paciente classe 3. Vamos passar por todas as indicações da cirurgia. O paciente classe 3, assim também como o classe 2, que é o queixinho para trás, o classe 3, que é o queixinho para frente, ele também tem essa questão de, às vezes, sentir que o queixinho é muito proeminente, muito projetado. Geralmente o paciente também usa barba, tanto no classe 2 quanto 3, eles gostam de usar barba justamente para esconder Não é o meu caso, viu? Justamente para esconder essa deformidade esquelética. E pacientes classe 3 também têm indicação de ortognática, muitas vezes justamente para o retrognatismo da maxila. Então, às vezes, a gente também indica para pacientes que têm apneia, que são classe 3, a parte da movimentação da maxila para poder melhorar a via aérea desse paciente. Que muitas das vezes não é falta de mandíbula, é falta de maxila que ele tem. Exatamente. Então, tem uma indicação funcional também. Tem pacientes que não conseguem mastigar, triturar alimento da forma correta, mas tem pacientes, eu já tive pacientes classe 3, que falam assim, não, mas eu mastigo perfeitamente, eu não tenho nenhuma queixa e eu não quero operar. Tudo bem. Então, se você sente que você mastiga bem, tá confortável, não tem queixa estética em relação a isso, tudo bem também. É raro, né? É raro. Porque normalmente esse paciente tem um problema de oclusão severo, né? Sim. E desgaste dentário, quebras de dente. A gente sabe na implicância que isso tem, nas consequências que isso tem. Mas eu já tive pacientes que realmente você via a indicação, mas ele não entendia da indicação e falava, não, eu vivo bem com isso, eu vivo confortavelmente com isso. Então, tá bom. Então, não vamos indicar a cirurgia para o seu caso. A verdade é que a gente vê tantos pacientes para a rua que a gente gostaria de operar quase que a metade dos pacientes. Né? A gente começa... Tem os famosos também, que dá vontade. Tem, tipo o Cássio, tem o do Flamengo lá, o Pedro, enfim. Mas o paciente, ele acostumou com a face, né? Então, assim, ele só vai entender, talvez, se houver um problema funcional ou se ele tiver a oportunidade de ver, né? De apresentar casos e dizer assim, olha, você nunca percebeu que o seu queixo é tão para trás ou que é tão para frente? A pessoa, né? Ela nunca se viu de perfil. Tem gente que nunca se viu de... É perfil, né? Sim. De perfil. Tem dificuldade, né? Sim. E cirurgião, ele gosta de operar. Sim. O cirurgião, ele quer operar. Mas tem que entender também que existe essa relação com o paciente que deve ser respeitada. Então, o cirurgião quer operar, mas será que a minha cirurgia ela vai ser benéfica a esse ponto para o paciente? Do paciente mudar a vida dele para isso? Passar por um procedimento cirúrgico? Será que para ele vai valer a pena? Ele sente confortável com essa cirurgia? E aí, a hora que a gente entra na parte psicológica do paciente. Tem paciente que entende que precisa da cirurgia, mas ele não tem suporte psicológico para passar por um procedimento.
E aí, a hora que você entra com o psicólogo, faz um acompanhamento com o psicólogo para entender esse processo que você vai passar. É um tratamento multidisciplinar, né? Com certeza. Eu queria que você falasse do paciente com excesso vertical de maxila. Eu sou uma delas. Mas tem pacientes que você falou agora assim, mas tem pacientes que é questão de gosto, né? Tem pessoas que gostam desse sorriso, né? Eu conheço várias pessoas de amizade, assim, que falam, não, eu adoro meu sorriso. E é questão de gosto também, né? Sim. Tem a questão da jovialidade, que o sorriso gengival, ele traz essa jovialidade, esse sorriso mais infantil, mais ingênuo, e que realmente isso existe. E tem pessoas que não se incomodam. Então, não, eu sorrio e me acho harmônica dessa forma, não me incomoda. Que é um pensamento meu também, Sim. que eu também tenho excesso vertical de maxila. E já vários colegas queriam me operar, mas eu falei, gente, eu estou satisfeita dessa forma. Eu imagino. Então, pra mim tá bom. O dia que não estiver bom, eu vou escolher um cirurgião para me operar e pronto. Sim. Mas realmente essa é uma queixa muito estética, muito mais estética do paciente. Em relação a querer mudar isso ou não, e realmente o sorriso é a identidade da pessoa. Você mudar isso também, você tem que alinhar bem essa expectativa com o paciente, dessa mudança. Eu não sou cirurgião, mas quando eu vejo sorriso gengival, eu vejo muito do tamanho da coroa do dente. Então, assim, se a coroa é muito pequenininha, aí parece que harmonicamente não é tão bonito. Mas quando o dente é um tamanho comum, né, um tamanho normal, eu acho que esteticamente é mais tranquilo. Mas é que a gente que fica trabalhando nessa área... A gente sempre vai olhar. A gente fica olhando assim, né? Vai falar assim, olha, dava pra melhorar um pouquinho. Nossa, dava pra melhorar só um pouquinho, mas vai ficar tão bom pra você. Você chega nos aniversários, numas festas, eu fico olhando e falo, nossa, aquele é um classe 2, aquele é um classe 3. Vontade de pegar e falar assim, tem uns que dá vontade de você pegar e levar amarrado pro centro cirúrgico. Eu falo, gente, você precisa fazer uma cirurgia. Eu, quando tava na escola ainda, no ensino médio, eu tenho até uma amiga que falava assim pra mim, Sara, eu tenho certeza que você vai ser dentista. Porque eu olhava pra todo mundo e falava assim, você precisa de aparelho, você precisa de uma cirurgia, você precisa disso. Então, eu olhava todo mundo da minha sala e ficava enumerando. Isso aqui, acho que eu vou dar o cartão da minha mãe. Você nasceu nisso, né? Então, você começa a ter esse olhar muito treinado, Sim. né? E quando você entra nesse mundo da cirurgia bucomaxilo, você realmente treina esse olhar pra ver outras pessoas, né? Como que é a Sara no pós da cirurgia ortognática? Porque tem alguns cirurgiões que eles operam, né? E depois ele fala assim, cara, eu poderia ter avançado 2 milímetros mais, ele acha que ia ficar melhor o paciente quando volta, né? Você fala, putz, isso aqui eu poderia ter melhorado. Porque tem aqueles casos que você faz e ele já vai direto pro Instagram. Tem aqueles casos que você faz e que eles ficam bonitos pro paciente, mas não fica tão bonito para você. Você é aquela pessoa perfeccionista que sempre tá querendo fazer alguma coisa diferente. Eu sempre faço uma pergunta para os colegas aqui. Quantos casos você reoperaria se você pudesse voltar de novo, né? Isso eu acho que é uma coisa boa do cirurgião que está sempre querendo melhorar, né? Eu sou muito crítica comigo. Muito crítica, às vezes até um pouco além. Porque eu sempre retomo a cirurgia na minha cabeça. Então, o caso pode ter ficado ótimo. Todo mundo feliz, eu ficar satisfeito com o resultado, mas eu sempre passo a cirurgia na minha cabeça. O que eu poderia ter melhorado, o que eu acho que de expectativa do paciente, o que eu poderia ter avançado um pouquinho mais ou um pouquinho a menos. Será que o paciente vai gostar disso? Será que ele vai estar satisfeito com o perfil dele? Porque essa é a minha preocupação. Se ele estiver satisfeito com o perfil dele. Se ele estiver satisfeito, eu já fico também muito feliz. Tem casos, obviamente, que eu olho e falo assim, nossa, eu poderia ter feito um pouquinho mais. Eu tenho esse olhar também e também sei quando eu tenho as minhas falhas, que eu poderia ter feito um pouco além. Acho que você assumir que você é humano, né? E humano, né? Sim. Tem esses poréns também. Só se você não operar, você não vai ter isso. Mas se você operar, você sempre vai ter isso. Mas, que nem eu sempre falo, conversar com o paciente, ter um diálogo aberto com o paciente permite muitas coisas. Então, tem casos que dá vontade de reoperar, mas como o paciente já está satisfeito, você fala, não, se ele está satisfeito, então eu também vou ficar satisfeita, e é isso. E sempre buscando, na próxima cirurgia, falar, não, vou olhar mais atentamente isso aqui, ou vou fazer isso aqui diferente, vou fazer uma nova técnica, vou buscar me aprimorar mais, para poder estar entregando resultado para o paciente. O paciente assimétrico, eu queria que você falasse desse paciente e se você acha que esse é o paciente que te exige um maior desafio para entregar resultado. 2 perguntas. Eu acredito que qualquer paciente que busca cirurgia ortognática por uma condição estética, ele é um paciente difícil.
porque você tem que lidar com a expectativa dele, você tem as suas limitações. A assimetria, eu acredito que um pós-operatório é um paciente que realmente fica preocupado milimetricamente com alguma coisa fora do lugar. Então, muito comum pós-operatório de pacientes assimétricos ter uma sobra tecidual, porque você corrigiu a assimetria, você vai ter uma sobrinha da pele mesmo, do tecido que vai se remodelando. E essa remodelação, ela demora um tempo para acontecer. A tua pele foi acostumada a ficar 30 anos de um jeito, e agora ela está mudando de posição. Ele vai se remodelar, vai se readaptar. Mas é essa paciência que o paciente também tem que ter com o pós-operatório, que ele acaba exigindo do cirurgião. Não, mas meu rosto ainda está torto, meu rosto agora está torto para o outro lado. E isso, ele exige isso de você, essa resposta sua. Então, para mim, é um paciente que é um pouco difícil de lidar por causa disso, porque ele não tem paciência de esperar o pós-operatório. Então, tudo para ele gera aquela ansiedade, aquela tensão de ver o resultado iminente, rápido. E a cirurgia, ela precisa de um tempo para ela poder mostrar o resultado para o paciente. E o paciente, às vezes, não tem paciência para esperar. Quais são as queixas desse paciente assimétrico, normalmente, quando aparece para você? Ele queixa realmente do rosto muito torto, ou que ele fala, às vezes ele sente a mandíbula indo para uma outra direção, que ele sorri, o sorriso não está batendo muito com a desarmonia facial. É um paciente que ele se esconde, né? Então, às vezes, principalmente se a mulher que tem a possibilidade de deixar o cabelo crescer, ela vai deixar o cabelo crescer para tampar a simetria, ou até mudar a posição do pescoço. Então, sempre que você tem um paciente que é muito simétrico, ele vai estar um pouquinho torto, para tentar compensar essa simetria. Então, até nesses casos, a gente tem que ver a questão de passar uma correção postural para esse paciente, fazer sessões de RPG com esse paciente, justamente para alinhar a estrutura óssea, né, esqueletal mesmo, para esse paciente ficar com um posicionamento de cabeça normal, do que ficar toda hora se curvando para tentar compensar uma coisa que ele não tem. Para finalizar as indicações, eu queria que você falasse do paciente com indicação de cirurgia ortognática com apneia obstrutiva do sono, que quando eu comecei na especialidade na comunicação, se falava muito pouco em cirurgia ortognática para correção da apneia. De uns anos para cá se fala muito mais, sempre existiu, mas agora com maior frequência. E eu acredito que o público também, eles não tinham conhecimento que a ortognática possibilitaria, né, a melhora desse paciente. Dentre as indicações que eu vejo da cirurgia ortognática, para mim a apneia é a mais funcional e é a que, para mim, assim, é a mais transformadora, porque o paciente com apneia é um paciente que corre risco, enfim, você vai falar melhor sobre isso, mas no meu ponto de vista ela é fantástica, ainda mais o paciente que tem um problema de função e às vezes, como você falou do classe 2, que normalmente está associado. Eu queria que você falasse com relação à apneia, o que a ortognática pode oferecer para esse paciente que ronca muito à noite. Eu acredito que a bucomaxila ela ganhou muita força e inserção no mercado ao longo dos anos. Então, você tem um paciente que ele tem queixa da apneia, muitas vezes vai procurar um otorrino. E a indicação vai vir muitas vezes do otorrino. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho numa clínica que tem otorrino, cabeça e pescoço, e toda uma equipe de apoio multidisciplinar com um olhar para um paciente que tem realmente apneia. E você ter essa indicação vinda do otorrino, isso também facilita a sua comunicação com o paciente. Que o próprio otorrino, o próprio médico que está acompanhando, ele está indicando essa cirurgia. Então, a bucomaxilar ganhou muita força, muito peso no que se refere à cirurgia ortognática para tratamento de apneia. Segundo ponto, a cirurgia para apneia, a gente também tem que ver as indicações da obstrução, porque a apneia obstrutiva ela é um tipo de apneia, a gente tem outros tipos de apneia, mas a apneia obstrutiva, você precisa entender qual que é o local de obstrução, se é parte de tecido mole retrofaríngeo, ou se realmente é um mau posicionamento mandibular, que está ocasionando a apneia, e você poder fazer uma indicação de cirurgia ortognática segura para o paciente, que vá, de fato, resolver o caso desse paciente. E o terceiro ponto é mostrar para esse paciente, né? A gente tem os exames que a gente faz, que a gente pede para o paciente, e mostrar o benefício dessa cirurgia para o paciente. Que você tem que mostrar o benefício dessa cirurgia para o paciente com resultados. Porque o paciente que tem uma apneia obstrutiva moderada, grave, ele não quer ficar dependente do uso do CPAP. Ele já reclama
quando chega no consultório, que ele usa CPAP e ele não quer mais usar o CPAP, porque o CPAP é inconveniente na vida dele, atrapalha relação conjugal, atrapalha viagem, sente vergonha de usar um equipamento. E ele já chega com essa queixa do uso do CPAP e o que ele pode fazer para se livrar do CPAP. E ele suporta o processo da cirurgia ortognática para se livrar do CPAP. Então, eu acredito que a Buco ganhou essa força nesse meio, inclusive no meio da otorrino, justamente para indicação mesmo de efetividade e resultados. Com relação à queixa do paciente com a apneia obstrutiva do sono, você citou com relação ao CPAP, mas eu queria que você falasse das queixas que normalmente esse paciente chega na clínica inicialmente quando ele tem problema com o ronco. O paciente, primeiro ele reclama do parceiro, do cônjuge. Que o cônjuge não fica mais no quarto, que tira ele do quarto, que vai dormir na sala. Existe essa relação conjugal que geralmente o casal ele vem junto, né? Ele vem junto para consulta e um fala, eu não dou conta de dormir no mesmo quarto, ou ele precisa sair do meu quarto, ou eu vou dormir em outro quarto, e isso está inviável. Então, tem essa parte. Tem a parte também de insuficiência respiratória. Então, o paciente que ele tem apneia, ele tem taquicardia, ele acorda no meio da noite com sensação de sufocamento, com sensação de falta de ar. Às vezes, o ritmo cardíaco ele é alterado por causa da dessaturação de oxigênio. E tem paciente que não consegue mais voltar a dormir porque ele acordou muito assustado, libera adrenalina, ele não dá conta mais de dormir. Então, é um paciente que não tem um sono reparador, vive cansado. Tem paciente que tem uma suscetibilidade a acidentes de trânsito durante o dia, porque fica muito sonolento para dirigir. E, principalmente em horas de trânsito, acaba pegando cochilo. Isso é péssimo. Então, você tem um risco até de vida de outras pessoas envolvidas. E você também tem a questão de vários problemas cardiológicos, cerebrais, como AVC, distúrbios hemodinâmicos mesmo, de metabólicos do paciente. Então, o paciente ele pode ter uma hipertensão por causa de apneia, ele pode ter diabetes, obesidade. Então, são vários fatores metabólicos que interferem na qualidade mesmo de vida desse paciente e na autonomia desse paciente. Eu vi uma palestra, já assisti algumas palestras sobre a questão da apneia. Um dos motivos do paciente da apneia relacionado à obesidade é porque ele sente muito cansaço, né? Então, ele não tem disposição para fazer exercício físico. E é verdade. E a obesidade está associado ao problema da apneia, ou seja, né, o que ela agrava além dos riscos, a obesidade sempre acompanha esse paciente porque ele não tem disposição de fazer nada, né? Exatamente, e até depressão. Então, é um paciente que, além dessa questão da obesidade, da falta de energia, te leva a um nível de depressão. É um paciente que não dorme bem, então o dia dele, quem não dorme bem já acorda ruim. Passa o dia de uma maneira super mal, agressivo às vezes, porque você já está com intolerância da falta do sono. Então, é uma pessoa que às vezes se torna agressiva, muda seu humor, seu temperamento, porque não dormiu bem à noite. E aí, não dorme bem porque já não dormiu bem, começa a virar um ciclo. Eu não dormi bem, acordei mal, fiquei o dia todo mal, não vou dormir bem de novo. Então, a obesidade, ela vem muito agregada a isso. E também, questão da diabetes vir acompanhada da própria obesidade. Então, você também gera esse distúrbio metabólico do paciente. Esse paciente, normalmente, ele sempre está associado ao classe 2 ou não? Ou a apneia pode estar... ele pode ter essa doença e não estar associado ao retrognatismo? Tem algumas modalidades. Você tem um paciente que ele tem uma apneia obstrutiva, e no caso dele, a obstrução de passagem de ar pode ser ocasionada pela falta de desenvolvimento dos maxilares, e isso eu vou colocar tanto a mandíbula quanto a maxila. Ao formato anatômico do palato, então, você tem um palato muito estreito, às vezes, a língua ela não consegue repousar adequadamente na boca. E isso, tem paciente que tem retrusão lingual, postural, durante o sono, que isso também é um motivo de apneia, que pode acontecer por obstrução. Excesso de tecidos moles na parte da retrofaringe. Então, existem cirurgias que o otorrino faz para isso, que é o reposicionamento da úvula, do palato mole, que isso libera a via aérea, o paciente respira melhor. E são fatores que não estão associados ao retrognatismo. Você tem desvio de septo também, que também não está associado ao retrognatismo.
Você tem pacientes que são classe 3, mas também não tiveram desenvolvimento da maxila, e isso também obstrui uma via aérea superior. E você também tem as apneias de origem central. E as apneias de origem central Que essas são as mais complicadas, né? são distúrbios neurológicos. Não é uma cirurgia, não é um CPAP que vai resolver esse problema do paciente. Ele tem que fazer um acompanhamento com um neurologista. Porque existe algo dentro do cérebro dele que não funciona da maneira adequada. E isso começa a dar ronco, ele para de respirar. Então, o tratamento vai além do que é uma simples cirurgia ortognática, vamos colocar assim, ou simples uso de um CPAP. Então, tem que ter esse olhar, porque existe a apneia de origem central e é muito negligenciada no tratamento. Principalmente por colegas que não olham com carinho, com atenção, esses exames que detectam. Quais são os benefícios da cirurgia ortognática desse paciente da apneia obstrutiva do sono? O benefício é que você vai poder reposicionar os ossos da face, você vai poder gerar uma projeção desses ossos, de uma forma que você libere a via aérea desse paciente. E o fato de você liberar a via aérea desse paciente, ele vai respirar melhor. Então, a gente tem, na literatura, que pelo menos tem que ter um avanço de pelo menos 8 milímetros dos maxilares para você ter um benefício da cirurgia ortognática para tratamento de apneia. Se você faz menos que isso, talvez você não atinja o resultado que é esperado e o paciente ainda continue com a apneia. Então, o fato de você fazer esse reposicionamento vai liberar a via do paciente, ele vai respirar melhor. A gente pode ter uma apneia muito, muito grave, que vai para uma apneia leve, e isso já é um benefício para o paciente. Ou a gente tem até a cura mesmo da apneia, quando é uma apneia moderada, início de grave, ela regride e o paciente não tem mais esse quadro. Então, realmente, ela existe um benefício. Esse paciente está preocupado com estética também ou não? Quando vem, porque ele vem com uma queixa funcional, né? Essa estética você coloca também na mesa para ele? Como que é isso? Eu coloco na mesa. Eu sou, assim, costumo ser bem sincera com o paciente sobre isso. Eu já tive paciente que era ator, trabalhava com a estética dele, realmente ele tinha um bom perfil facial. E eu fui muito honesta na consulta sobre a questão dele ter apneia, ter a indicação da cirurgia ortognática para ajudar na solução do caso. Porém, ia ter um impacto estético grande, significativo para ele. Porque, realmente, você projetar a face, tem pacientes que já têm uma harmonia facial interessante. Você ir além do que ele já tem, realmente isso pode gerar um desconforto com a própria face. E ele que trabalha como ator, que depende da face dele para viver, será que ele tinha a mesma indicação? Então, eu coloco na mesa. Esse paciente, por exemplo, não quis fazer. Então, a gente foi, como eu trabalho nessa clínica de otorrino, a gente foi, indicou o uso do CPAP. Existe até um aparelho ortodôntico que a gente coloca no paciente, que é o aparelho reposicionador de mandíbula, que você projeta a mandíbula para o paciente, ele também pode respirar melhor quando tem indicação. Mas é um paciente que a gente não vai operar ortognática, porque para ele, o fator estético pesava muito mais do que a própria função da cirurgia ortognática. E eu já tive pacientes também que optaram pela cirurgia ortognática, mesmo sabendo que ia ter um comprometimento estético. Ele queria resolver o problema dele. Ele não queria mais depender do uso de um aparelho. Então, ele topava mesmo que realmente gerasse uma pequena desarmonia facial. Você operou mais homem ou mulher os seus pacientes? O que você mais operou, homem ou mulher? Por incrível que pareça, mais homens. Mais homens? Mais homens. Caracas. E a maioria foi por apneia. A maioria foi. E com É. essa queixa, né, da parceira que chegava reclamando e falava, olha, eu preciso resolver meu ronco. A maioria desses pacientes foram homens e realmente voltados à apneia. Dentro da ortognática, você opera mais paciente classe 2? Ultimamente, sim. Mais classe 2. Amo operar um classe 3 também. Porque eu acho que o resultado fica muito bom. O paciente, ele gosta bastante. Mas, na minha realidade, hoje, eu opero bastante classe 2. E as mulheres que eu opero, geralmente, são mais por queixas estéticas do que funcionais, propriamente dita. Então, os homens eu vejo que realmente querem resolver mais a questão função. E as mulheres eu vejo que querem resolver mais a questão da estética. Como que você lida com a paciente que vem preocupado com a estética e que uma grande maioria, quando busca informação sobre a cirurgia ortognática, fica muito preocupada, principalmente as mulheres, com a posição do nariz, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Você usa algum tipo de aplicatura? Como que você fala com a paciente?
com essa anatomia, o que pode mudar, o que não pode? Qual que é a preocupação sua com relação a isso também? A questão do nariz é inevitável que vai ter mudança, porque você mexe na maxila, você está projetando a maxila e acaba que você dá uma empinadinha no nariz. Então, muitas já chegam sabendo desse benefício da ortognática e falam, nossa, eu tô doida para mudar meu nariz, eu quero dar uma empinada no meu nariz. Mas isso é uma consequência do procedimento. Eu sempre faço aplicatura. Às vezes eu faço uma biplicatura, porque eu, às vezes, tem um alargamento maior de base alar. Então, você, às vezes, precisa amarrar um pouquinho mais. E sempre falo isso para o paciente, que mesmo a gente tentando manter a posição da base alar, essa base alar ela também pode recidivar no pós-operatório. Então, ela pode alargar um pouquinho. Tem alguns parâmetros que a gente utiliza para fechamento da base alar, né? Para realmente tentar manter numa posição original e prevendo essa recidiva de aplicatura. Então, a gente sempre traz isso para as nossas técnicas intraoperatórias, cirúrgicas. Tem pacientes que ele já tem um desvio de septo propriamente dito. Então, você já vê aquele paciente que vai falar, olha, você vai precisar de uma rinoplastia, às vezes, ou uma septoplastia no pós-operatório. Eu não gosto de combinar as duas durante a cirurgia, porque eu acredito que a ortognática, ela ajuda em muitas questões no posicionamento do nariz, beneficamente falando. Mas tem algumas situações que ela não vai ajudar. E aí, você já tem que entrar isso com o paciente antes. Olha, eu tive que fazer ortognática, vai melhorar um pouquinho a postura do seu nariz, mas não vai ser o suficiente para resolver a postura do seu nariz. Você precisa de uma rinoplastia. E aí, a vantagem de eu estar numa clínica de otorrino. Então, a gente já conversa, já alinha isso, para que a gente espere um tempo de cicatrização desse paciente e a gente opte pela rinoplastia. Eu queria que você falasse do pós-operatório da cirurgia ortognática. Eu, particularmente, passei já por cirurgia não ortognática, mas quando você vai para uma cirurgia, acredito eu que a maior preocupação do paciente é no pós-operatório. E a ortognática, ela tem um pós-operatório que o paciente precisa entender como funciona, né? Às vezes esse paciente ele não tá preparado, por exemplo, que eu já entrevistei, já fiz podcast com alguns pacientes, fome, por exemplo, que não é para o paciente sentir fome, mas devido à cirurgia e tal, ele tem medo, receio, né, preocupação, aquela comida, aquela alimentação que ele precisa estar preparado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do pós-operatório, como que é o pós-operatório do seu paciente, como você prepara ele, qual que é a sua receita, de quanto tempo ele começa a se alimentar, você envolve a nutricionista na questão da alimentação, fisioterapia você indica para todos os casos. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu pós-operatório. Eu gosto muito de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, a questão da nutrição desse paciente, eu sempre introduzo que ele vai ficar um tempo se alimentando de uma alimentação mais pastosa, um pouco mais líquida. E isso é por um tempo e esse tempo vai passar. E é óbvio, eu falo para ele dar fome, dá muita fome. Tanto que isso é realmente uma dieta muito restrita. E fazer suplementação alimentar é interessante. Então, às vezes, tomar um whey protein, suplemento vitamínico, é importante para esse pós-operatório. Até porque esse paciente com fome, ele vai ter uma tendência a ter uma hipoglicemia, uma tontura, às vezes, vir a ter uma síncope, um desmaio dentro de casa. E isso não é benéfico do ponto de vista do cirurgião. Isso não é benéfico para o paciente, para ter isso como recuperação. Então, a parte nutricional é extremamente importante. Eu gosto de indicar o paciente para um nutricionista. Às vezes, eu dou uma de nutricionista também. Mas eu gosto de fazer essa indicação antes da cirurgia, para ele preparar um plano alimentar que realmente entre na rotina desse paciente, que esse paciente não sinta fome. E dá para você trabalhar de várias formas isso, até porque a dieta, ela é enjoativa. Então, tem muito paciente que enjoa da dieta e não consegue manter essa dieta por muito tempo. Então, você ter um acompanhamento nutricional é muito importante. Eu até brinco assim com o paciente que chega uma hora que eu indico batata frita para esse paciente. Então, olha, você gosta do McDonald's? Vai no McDonald's, come uma batatinha frita. Quem é meu paciente sabe que eu faço isso. Chega esse momento que eu falo assim, olha, vai lá no McDonald's e come uma batatinha do McDonald's, pode comer à vontade, brinca com a textura do alimento, vai sentindo o alimento de novo, como ele age na sua boca. E aí você vai aceitando essas questões, isso vai melhorando no seu cotidiano. Gosto de trabalhar também com físio, com fonoaudiólogo. Tem muito fonoaudiólogo que está se especializando dentro da área.
de cirurgia ortognática, de pós-operatório. E não é para deixar os fisioterapeutas com ciúmes, porque eu também trabalho muito com fisioterapeuta, mas eles também têm o seu valor dentro da parte da cirurgia ortognática. Então, essa reintrodução alimentar, quando você tem um paciente que faz um acompanhamento com fono, ela é muito mais fácil de aceitar. Porque essa adaptação do sistema estomatognático, quem vai dar mais é o fono do que o físio. Então, você saber trabalhar com as equipes que estão à sua disposição é muito mais fácil para o paciente. Ele tem um pós-operatório mais confortável, porque o pós-operatório ele vai existir. Mas você tem um pós-operatório assistido, com várias especialidades trabalhando em conjunto, você tem uma questão mais confortável de lidar. Com relação à parestesia, essa é uma pergunta que provavelmente você deve ouvir quando o paciente busca informação sobre a cirurgia ortognática. É inerente, ele vai passar, ele vai ter, existe a sensibilidade temporária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A parestesia, ela é um procedimento, ela acontece inerente ao procedimento. Então, o fato de você expor isso para o paciente, tem pacientes que rejeitam a cirurgia ortognática por causa da parestesia, mas é uma informação que ela não pode ser negada para o paciente. Você tem que ser aberto isso com o paciente. Tem muito paciente que confunde parestesia, que é a perda de sensibilidade, com paralisia, que é a perda da movimentação motora. Eu vou ficar com a minha boca travada, eu não vou sorrir, eu não vou mais me alimentar normalmente? Não, a parestesia é sensitiva, você não vai sentir o lábio ou os dentes, ou às vezes a língua também. Mas ela tende a ser transitória. Você tem casos que o paciente recupera 100%, totalmente a normalidade daquele nervo, mas você tem alguns casos que ainda são refratários, que às vezes 10% não recupera. Vamos colocar ali o cantinho do lábio, uma pontinha da língua, e falar para o paciente, olha, isso é aceitável para você? Você ficar com essa leve parestesia? Pode acontecer, pode não acontecer. Mas eu acredito que isso é um jogo muito aberto, muito franco. Você também tem as modalidades de tratamento. Você pode fazer laser terapia, eletroneuroestimulação, colocar uns choquezinhos no paciente justamente para estimular essa parte neurosensorial. Tem vitamina de complexo B12, que também pode auxiliar. Então, existem algumas manobras que a gente pode fazer justamente para auxiliar nesse pós-operatório. O paciente hoje da cirurgia ortognática, ele busca muita informação, né? Ele já chega já com uma receita de tudo que ele vai passar. Às vezes, o problema é quando ele vai no lugar errado, né? Ele busca informação em lugar errado, inchaço, coisas que muitas das vezes é tudo individual isso aí, né? O Dr. Google tá aí para isso, né? Então, eu brinco assim, qualquer coisa que você vai buscar na internet, ou você tá com câncer, ou tá grávida, ou tá com alguma virose. Essa é a resposta do Google. Então, todos eles, você vê que é uma mudança na realidade do ser humano mesmo, essa questão de acesso à internet, acesso a informações da internet. Chega muito paciente com algumas perguntas, assim, um pouco desconexas sobre o procedimento, porque viu relatado, viu tal coisa, mas nada que foi embasado na literatura. Vou dar um exemplo de alimento remoso, por exemplo. Tem muita gente que chega falando assim, eu não posso comer alimento remoso, não posso comer chocolate, eu não posso comer carne de porco, porque isso vai atrapalhar minha cicatrização pós-operatório. E isso não tem embasamento científico para isso. Mas o Dr. Google, ele realmente, às vezes, leva o paciente a um caminho que não faz parte do contexto da cirurgia ortognática. Todos os casos de cirurgia ortognática, você avalia a TM desse paciente? Como que é essa questão? Porque às vezes tem pacientes que chegam, né, para a cirurgia ortognática com problemas de ATM que às vezes a cirurgia pode piorar isso, né? Como que você... Exatamente. Como eu estou fazendo um mestrado nessa área de disfunção, eu tenho um olhar muito clínico também para tratamento de DTM. Então, você às vezes prometeu uma cirurgia ortognática para um paciente, para resolver uma DTM articular que ele tenha, talvez você não esteja fazendo uma melhor opção para o tratamento desse paciente. Então, olhar clinicamente esse paciente também é muito importante, até para você medir condutas terapêuticas para esse paciente. Você tem muito colega que promete que a cirurgia ortognática vai resolver um problema, às vezes, de bruxismo desse paciente, um apertamento dentário ou um rangismo, e que a cirurgia ortognática ela não é para isso.
Você também tem algumas alterações intra-articulares que você tem que ter esse olhar atento, esse olhar cuidadoso com o paciente, justamente porque a cirurgia ortognática pode prejudicar o desenvolvimento da articulação. Isso são exames que você faz no pré-operatório, você tem que fazer um diagnóstico da ATM antes do operatório e ver se a tua cirurgia está bem indicada e se ela vai ter um risco de prejudicial da ATM. Mas normalmente eu sempre acompanho esse paciente nesse sentido, de sempre olhar pré-operatório, durante e no pós-operatório se ele está com alguma disfunção realmente pertinente. Essas áreas da bucomaxilo e se tratando da disfunção temporomandibular, são pacientes, comparado com a ortognática, totalmente diferente, né? Porque o paciente da ortognática, muitas das vezes, ele não tem dor, né? É uma questão dele, é uma deformidade, enfim, é algo estético. Agora, o paciente de disfunção é um paciente que muitas das vezes está associado a dor, crises, né? Eu acho que, dentre as suas formações que você tem aqui da bucomaxilo, a DTM é um paciente que dá muito trabalho, né? Tem que gostar para você tratar desse tipo de paciente, né? Sim, a DTM, eu brinco que é um lado negro meu, obscuro, porque você realmente tem que ter uma ausculta muito boa com esse paciente. Então, é um paciente que necessita de uma certa atenção, ou por carência emocional, o cirurgião acaba virando, quem faz tratamento de DTM acaba virando o psicólogo dessa pessoa, inevitável. Casa com o paciente. Casa com o paciente, mas assim, você realmente tem que saber escutar esse paciente. Porque ele vai contar a história dele e o problema tá nesse enredo que ele cria, nessa história que ele cria para você. E a DTM, ela chegou para mim de uma necessidade de realmente ter muitos pacientes com esse problema, poucas pessoas no mercado para resolver esses problemas, e eu vi que muita coisa você resolve clinicamente com esse paciente, que não necessitaria de uma cirurgia, por exemplo. Então, isso me abriu um viés, um leque muito grande de possibilidade de tratamento com esse paciente. E a escuta com esse paciente ele é muito importante. Porque, às vezes, só do paciente estar lá podendo desabafar uma coisa dele, ele já traz alívio para a alma dele, ele já diminui a dor dele, já diminui a tensão que ele tem. E a cirurgia ortognática para esses pacientes também tem que ter esse olhar, porque o paciente muitas vezes pode desenvolver DTM depois da cirurgia ortognática. Ele fala, olha, doutora, eu nunca tive dor na minha vida, na minha mandíbula, mas agora eu tô morrendo de dor. Aí você tem que ir atrás. Por que você tá com dor agora? O que tá acontecendo? O que te gerou de estresse para gerar essa disfunção agora? Então, ir atrás mesmo, ir a fundo. E aí você só faz isso conversando com o paciente. Nós faríamos um podcast de DTM aqui tranquilamente, talvez não diria 1 hora, falaríamos mais 2 horas aqui facilmente, né? Que a gente sabe que tem muito assunto dentro dessa área da disfunção temporomandibular. Quero te agradecer pela participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom o nosso bate-papo. Você, além de uma boa cirurgiã, que eu sei que você tem uma ótima comunicação também. Fica muito fácil fazer podcast assim. Obrigado pela sua participação. A BucoCast está de portas abertas, sempre que precisar, seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, eu fiquei extremamente honrada de estar aqui, fazendo parte desse momento, podendo contribuir aí com tantas pessoas que devem estar assistindo isso, e agradeço pelo convite. Eu que agradeço, quero entregar para você aqui uma lembrança aqui da A2, Fabiano. Muito obrigada. Que nos proporcionou essa oportunidade de poder fazer esse episódio com você. Muito obrigada. Pra gente é uma honra, de verdade, poder a BucoCast estar fazendo essas temporadas, né, em outros estados. Tivemos em Florianópolis recentemente, estamos aqui, daqui a pouco vamos estar em Goiânia também. Então, agradecer aí ao Fabiano, A2, pela parceria. Obrigado. Eu queria que você deixasse um recado aí para as mulheres. Você é de uma nova geração da bucomaxilo. Foi para o articulador para entender como era o planejamento do passado, mas chegou em um tempo bom da bucomaxilo e sei que você tem um trabalho muito bom. O Fabiano falou muito bem do seu trabalho e é nítido aí pela forma que você conduz, a forma que você fala sobre os seus pacientes. Então eu queria que você deixasse esse recado aí, principalmente para as mulheres, que a gente tem recebido várias mulheres aqui no nosso canal da Bucomaxilo. Eu tenho certeza que você é uma inspiração para outras mulheres também. Eu vim de um serviço que só tinha eu como mulher.
Era eu e mais 2 professoras, né, preceptoras, mulheres, num serviço de 23 homens. Então, eu hoje vejo esse mesmo serviço com presença de tantas mulheres, inclusive residentes mulheres, e eu fico muito feliz do quanto que a gente tem agregado à especialidade também. Porque, querendo ou não, a gente também tem um olhar mais, né, faz parte da mulher, esse olhar mais materno, de mais cuidado. E isso agrega muito às equipes. Então, hoje eu trabalho em várias equipes, a maioria são homens, mas a gente está conquistando um espaço. Tem a Patrícia de São Paulo, que ela faz um trabalho incrível, justamente para estimular as mulheres no meio, a se abraçar, a se acolher. Eu acho isso extremamente importante. E a bucomaxilo, ela é uma área extremamente abrangente, eu acredito no espaço, cada um tem seu espaço dentro da área, da sua forma de atuação. E vamos conquistando aí, pouquinho a pouquinho, né? Obrigado, doutora Sara. Obrigado mesmo. Sucesso, viu? Muito obrigada. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. Estamos aproximando aí de 6 mil cirurgiões no YouTube, um pouco mais de 10 mil no Instagram. Enfim, um grupo bacana aí que nos acompanha, não só no Brasil, mas no exterior também. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.